A gente vai falar agora sobre essa situação que está gerando muita polêmica em Campos. A decisão do STF que desaposenta servidores municipais não concursados. Nós entrevistamos o advogado João Paulo Granja ao vivo aqui no Balanço Geral ontem. Ele tranquilizou os servidores aposentados. Nós também ouvimos um especialista em direito previdenciário para que tudo seja esclarecido. E você vai ver agora, nessa reportagem da Letícia Antunes, com imagens de André Castellotti, os detalhes dessa situação. O documento de mais de 20 páginas do Supremo Tribunal Federal deixou muita gente apreensiva. Isso porque o STF decidiu que os servidores admitidos sem concurso público entre os anos de 1983 e 88 não têm direito à estabilidade no regime de previdência dos órgãos públicos. No caso de Campos, é o Previcampos. Esta decisão pode mudar a vida de cerca de 1.300 servidores, a maioria idosos com mais de 65 anos, muitos já aposentados ou próximos da aposentadoria. Sabemos que essa ação é do Ministério Público com a Prefeitura, não fazemos parte da ação, mas estamos junto com a Federação de Servidores Públicos, a FESEP, junto com a nossa central, o CTB, acompanhando. Sabemos que existe um tema de repercussão geral, que é o tema 1254, onde nessa modulação eles garantiram a todos os servidores públicos aposentados e pensionistas de até 17 de junho de 2024, é um direito adquirido, que eles não iriam para o INSS. Estamos acompanhando, ainda não sabemos qual é a modulação para Campos, porque essa sentença é para Campos e Goytacazes e não para todo o Brasil, Mas já existe outras, inclusive a STF, nessa data, 17 de junho, do ano passado, se posicionou, botando esse tema de repercussão, onde garante a essas pessoas até essa data que continuem no RPPS, continuem em regime próprio. Antes de tudo, é preciso entender a diferença entre efetividade e estabilidade nos cargos públicos. Efetividade é quando o servidor assume o cargo depois de passar em concurso público. E isso dá o direito ao trabalhador de vínculo permanente com a administração pública. Já a estabilidade é um direito garantido ao servidor público efetivo depois de 3 anos no cargo. Este direito garante que o servidor não possa ser demitido sem justa causa ou por ato de força maior ou por motivo de desempenho inadequado. Resumindo, um servidor efetivo não necessariamente é estável durante os 3 primeiros anos de trabalho. Já um servidor estável, ele é necessariamente efetivo. O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garante a estabilidade a servidores públicos que, antes da promulgação da Constituição de 1988, trabalhavam há pelo menos 5 anos ininterruptos, mesmo sem ter sido admitidos por concurso público. Essa estabilidade é excepcional e não se confunde com a estabilidade do servidor concursado. Quando sobreveio essa norma constitucional, que ela está prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, só foi garantida a esses servidores que entraram nesse período de tempo sem concurso público a estabilidade, ou seja, a impossibilidade desse servidor ser desligado do serviço público sem o devido processo administrativo. Por sua vez, a estabilidade não se confunde com a efetividade. A efetividade não foi garantida pela ADCT. A efetividade ela diz respeito somente àqueles servidores que ingressaram no serviço público por meio de concurso. Eles são detentores de cargo efetivo, então a efetividade é ligada ao cargo, não ao servidor. Ainda de acordo com a decisão do STF, os servidores que entraram no serviço público sem concurso entre 1983 e 88 seriam desaposentados, ou seja, seriam tirados da Previcampos e receberiam pelo INSS. A gente tem no ordenamento jurídico uma decisão judicial do STF, Supremo Tribunal Federal, que não é desse processo de Campos, chamado tema 1254 da repercussão geral. Esse processo ele não vincula os órgãos da administração pública, vincula apenas os órgãos judiciais, mas pode ser uma saída para que o município de Campos e a Previcampos consiga o que eles têm falado de modulação de efeitos, ou seja,
não discutir mais a decisão judicial, mas pelo menos fazer com que ela só gere efeitos de uma data para frente, garantindo o direito de quem já se aposentou, de quem já é pensionista e até mesmo de quem já preencheu os requisitos para se aposentar, mas ainda não se aposentou. Agora vamos ver se finalmente conseguimos tranquilizar esses servidores aposentados que estão muito apreensivos com essa situação. Lembrando, grande parte são idosos. Por isso, o repórter Granger Ferreira está ao vivo com o procurador do município de Campos. Granger, boa tarde. Acho que é muito importante o que a gente vai conversar agora, que você vai ter acesso agora às informações com o procurador do município para continuar esclarecendo essa situação. Boa tarde, um ótimo trabalho para você, Granger. Obrigado, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Sim, caiu como uma bomba, como a gente acompanhou na matéria e vem acompanhando ao longo das edições do Balanço Geral e do jornalismo da Record, buscando esclarecer, ouvindo representantes, especialistas, advogados, para tentar entender o que está acontecendo. Essa possibilidade de desaposentar servidores municipais, teriam que eles voltar a trabalhar, enfim, a gente vai ouvir de forma oficial o procurador-geral do município de Campos, o Matheus José, desde já agradecendo a presença do senhor no Balanço Geral. E a primeira pergunta é essa. Nós chegamos a ouvir já que era para ficar, de certa forma, tranquila esses servidores. Qual é a realidade? Servidores serão desaposentados? A prefeitura foi notificada de algo? Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que ocorre com esses servidores? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer aqui esclarecimentos. Eu acho que tem ocorrido uma certa confusão, tendo visto que o caso ele é de natureza singular, mas o que é importante contextualizar? A ação de Campos ela transitou em julgado em 2022, ao passo que a ação que gerou o tema 1254, ela envolve o estado de Tocantins e o trânsito em julgado dela ocorre agora em meados de 24. Então, existe ainda uma discussão no ordenamento jurídico quanto retroagir um entendimento jurisprudencial para um caso anterior. A gente vai buscar o cumprimento da decisão nas balizas do entendimento do STF. E aí a Procuradoria está muito debruçada nessa questão, apesar de não ter sido ainda efetivamente intimada. Mas ali você tem diversas contextualizações que são quais? Você tem aposentadorias que foram ratificadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Você tem determinados institutos que foram objeto de evolução ao longo do ordenamento jurídico. Porque o que tem que ser contextualizado, Granger? Uma lei que abarcanha servidores que entraram na janela de 83, 88, uma ação que foi proposta pelo Ministério Público, titular da Ação Civil Pública, em 2007. O Tribunal de Justiça, numa arguição de constitucionalidade, faz um julgamento verificando vício na lei municipal, mas o trânsito em julgado ela vem ocorrer em 2022, então você tem nesse caminho uma série de primados de segurança jurídica e a nossa Constituição ela é garantista nesse sentido, como a teoria do fato consumado. Você tem fatos ali, você tem uma vida de recolhimento que até para gerar a movimentação financeira disso que foi recolhido do Prev Campos para o INSS é de uma linha de resolução em que a gente não consegue visualizar. Então, assim, você tem um arcabouço de questões e até mesmo o que foi editado numa mini-reforma da LINDP, que é uma lei que traz toda uma proteção, determinando o quê? Que tanto o Poder Judiciário quanto as esferas de poder não analisem abstrato a norma, mas sim tem que verificar os efeitos práticos da sua aplicação e dos seus respectivos julgados. Então, assim, respeitando os milhares de servidores, sejam eles aposentados ou não, respeitando muito a instituição do Ministério Público e o Poder Judiciário, a gente vai buscar essa interlocução, esse diálogo, visando, acima de tudo, a supremacia do interesse dessas pessoas que são, de fato, atingidas numa ação que é de natureza singular, razão pela qual posso aqui afirmar que não é uma questão tranquila, assim, que os efeitos do julgado de Tocantins, ele não adentra automaticamente na questão de Campos. Temos bons elementos para trabalhar assim, temos até mesmo, aproveitando aqui a oportunidade, a Procuradoria está muito debruçada,
nessa questão, um parecer do então advogado-geral da União, que no ano de 2002, o Gilmar Mendes, dá um parecer que em situações assim deve ficar o servidor no regime de previdência privada. Então, assim, tanto não é singelo que a decisão que nós ainda não fomos intimados determina a desaposentação, mas a gente vai buscar a demonstração e a repercussão dos elementos de toda essa discussão e estamos muito confiantes. Então, assim, queria tranquilizar a população nesse sentido. Em relação ao tema 1254, que ele não ganha um âmbito nacional e cair na própria jurisprudência em relação a esse caso? Vamos lá, uma questão processual singela. Vamos imaginar que a questão de Campos não tivesse o seu trânsito julgado em meados de 2022. Ela estivesse em andamento. Aí incidiria o tema, a jurisprudência, e teria um efeito, vamos dizer assim, direto. Acontece que existe um primado que é o respeito do trânsito em julgado. Essa é a regra. E muito tem se discutido quanto de você retroagir uma jurisprudência que em determinados casos tem se admitido para preservar determinados direitos individuais ou numa ponderação de interesses. Então, assim, o julgado ele não tem um condão de retroagir automaticamente, mas a gente vai trabalhar o cumprimento do julgado de Campos com as balizas do entendimento recentemente exarado pelo STF. A prefeitura ela foi notificada? Não, efetivamente ela não foi notificada. Assim como quando nós tivemos ciência pela imprensa, em matérias começaram a sair, verificamos no processo e verificamos que tem uma decisão nesse sentido, mas ainda não fomos efetivamente intimados. Agora, procurador, quando a gente fala em relação, claro que tem toda a parte jurídica, o balanço geral ele é extremamente popular. Então, para esse servidor que recebe essa informação, então, peraí, eu vou voltar a trabalhar, eu estou com a idade já avançada, o que o senhor tem a dizer para esse cidadão, para esse servidor, dessa preocupação de ele perder direitos, dessa possibilidade de sair da Previcampo, ser direcionado ao INSS e mais, o que está sendo feito ou se demora para que ele possa ter uma tranquilidade, porque ele está bastante instável dentro de casa. Não só aqueles que aposentaram e na baliza, no entendimento do STF, até aqueles que adquiriram o direito à aposentadoria, o que eu posso falar com certa tranquilidade, tendo visto em tudo que a gente estudou. Assim, as aposentadorias concedidas ao longo dos anos, muito em especial aquelas ratificadas pelo Tribunal de Contas e passados até 5 anos, para você desconstituir, há um entendimento também no Tribunal de Contas da União quanto da necessidade de chamar o servidor de forma individualizada. E essa ação de Campos, os servidores eles não foram partes. Então, assim, ao ver da Procuradoria, e aí com todo respeito, lógico, o entendimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, você incidir os efeitos diretamente àquele servidor que não foi parte, soaria contrário. Então, assim, eu queria aqui tranquilizar cada família, cada indivíduo que sabe que esteja nessa situação, dessas balizas, dessa questão desse primado de segurança jurídica, que não poderia ocorrer de forma automática, porque há uma necessidade de estabelecer o contraditório para esse. Então, assim, tem um entendimento todo nesse sentido. Se fosse o caso, de buscar a desaposentação. E aí, como estou explicando, como expliquei anteriormente, existem vários primados, em especial esse da LIND de 2018, que você tem que analisar os efeitos práticos, além das pessoas, possível desaposentação, até mesmo o impacto nas contas municipais, que já não estamos num momento, vamos dizer assim, muito tranquilo pela oscilação em razão de algumas movimentações de macroeconomia, queda de barril do petróleo. Então, assim, não é uma decisão execuível, no ponto de vista da Fazenda Pública Municipal. E a decisão do STF, a decisão do STF, ela é nacional, cada município acaba tendo sua particularidade, é o que acabou, no caso aí da posição do senhor, tendo uma confusão em relação ao que foi informado ontem, porque era uma particularidade da região de Tocantins, diferentemente daqui, e aí a gente enfatiza porque essa é a pergunta. Essas pessoas ficam tranquilas, elas não vão ser, neste momento, retiradas do quadro em que elas estão? Não, elas não vão ser retiradas do quadro, até mesmo
estamos tendo reuniões com os órgãos internos, tanto a Secretaria de Administração, Procuradoria, e verificamos essa questão de que, como os servidores não foram parte do processo, existe toda uma linha de você observar o contraditório, então não tem desaposentação automática. E aí, como foi tudo muito rápido e tem esse julgado, e a questão é bem efervescente e ela é nova, acho que o único município hoje no país que tem um caso com essa baliza é Campos. Talvez muitos estão discutindo e aí incide automaticamente o tema, mas a questão de Campos transitou em julgado. Porém, a gente avoca todas essas teses que eu falei anteriormente, em especial a teoria do fato consumado, dignidade da pessoa humana e tantos outros elementos em que traz para a gente uma segurança na condução de resguardar o interesse, o direito desses servidores que tanto trabalharam longos anos no poder público municipal. Muito bem, portanto, Ana, ouvindo o procurador-geral do município, assim como outros dias, ele tranquiliza a população e os servidores, mas dizendo que não cabe ressaltar o mesmo assunto de hoje, aquela tranquilidade em relação à localidade de Tocantins, e que a parte de advocacia da prefeitura busca, através das leis, ver a possibilidade de minimizar ainda mais qualquer situação em relação a essa mudança, Ana. Vamos encerrar essa entrevista, né? A gente está chegando ao finalzinho, mas para quem está chegando agora, muita gente pode estar chegando agora e acompanhando toda essa polêmica. Mostramos a reportagem, depois vai estar nas nossas redes sociais, também no portal R7. O procurador do município está falando aqui no Balanço Geral sobre essa questão, o Matheus José. E eu gostaria de perguntar agora, antes de encerrar a entrevista, até mesmo para enfatizar, qual é agora o passo do município em relação a essa questão? Ele está tranquilizando a população de que não pense nessa questão da desaposentadoria, mas qual é o passo agora? O que é que o município vai fazer a partir de hoje? Perfeito, Ana. Bom, a apresentadora Ana Paula está fazendo a seguinte pergunta. Entendemos tranquilizar a população, mas qual passa a ser o próximo passo de vocês diante dessa medida? É buscar o diálogo institucional com o detentor da ação, o Ministério Público, e com o titular da 5ª Vara Civil, na linha de cumprimento de decisão com as balizas do entendimento recém-exarado pelo STF e o lançamento de outros elementos de linha principiológica. Então a gente vai buscar esse diálogo institucional e também algumas arguições junto ao Tribunal de Justiça relacionado à ação de arguição que houve e tem algumas questões processuais ali a serem, vamos dizer assim, a serem dirimidas. Mas no passo seguinte, a intimação é buscar esse entendimento, uma audiência específica para isso. Pela experiência do senhor, isso requer muito tempo? Requer porque, por exemplo, como exarado pela equipe da Secretaria de Administração, o levantamento individualizado. Hoje a gente tem um mundo informatizado, digital, mas você tem muito ato que está arquivado em pasta, e esse trabalho já começou, mas que demandaria um certo lapso temporal. Isso é fato objetivo. Então, assim, não é algo rápido e até mesmo pela densidade da matéria, da ação propriamente dita e da sua repercussão. Obrigado, procurador. Portanto, são essas explicações em relação às explicações oficiais do município de Campos e a gente, claro, continua acompanhando de perto, para e passo, essa situação da decisão do STF e as consequências a todos os municípios, particularmente aqui nesse caso ao município de Campos. Ana.